Mas afinal, por que vaza tanto roteiro de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa? Há meses atrás a gente trouxe vários roteiros que pareciam reais vazados e agora boa parte do que estava escrito neles está se confirmando através dos trailers. Então o que está acontecendo? O Tom Holland pode ter dado uma explicação para isso numa entrevista recente e a gente vai comentar sobre isso agora. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e CIA, seja muito bem-vindo. Fala galera, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa é sem sombra de dúvidas o filme mais esperado do ano e sai em menos de um mês, são 20 e tantos dias aí até o lançamento do filme. Porém, há meses atrás, vários roteiros que pareciam reais, e não tô falando aqui daquelas fanfic maravilhosas, mas roteiros que pareciam reais, vazaram na internet. E cada um deles tinha algumas pequenas mudanças, como por exemplo, o personagem, amigo ou parente do Peter, que morreria dentro do filme. É tudo culpa minha, não dá pra salvar todo mundo. E aí você pode me perguntar, João, como que podem vazar tantos roteiros com pequenas diferencinhas? São as pessoas tentando acertar e aí cada um chuta um negócio, como é que é? Olha, não é bem assim. De uma maneira geral, os filmes eles gravam vários finais e aí depois eles acabam escolhendo aquele que cabe melhor dentro da história que eles contaram e aquilo que eles pretendem para o futuro. Porém, nesse caso específico de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, pode ter sido diferente. E a gente vai ver aqui o que o Tom Holland falou e como que isso pode bater com essa teoria de roteiros semelhantes, mas diferentes. O Tom Holland deu inclusive recentemente então uma entrevista para a revista GQ. E lá ele falou sobre a carreira dele, sobre o seu romance atual com a própria Zendaya, que faz a MJ dentro do filme, e é claro que ele falou sobre o filme. Na época da entrevista, que faz poucos dias, ainda não tinha saído o segundo trailer, e por isso eles deixam em dúvida a participação do Willem Dafoe e do Jamie Foxx, por exemplo, coisa que a gente já sabe. E eles perguntam pro Peter, pro Tom Holland, melhor dizendo também, se o Tobey e o Andrew estão no filme. Mas isso é um conteúdo para um outro vídeo, porque dentro dessas coisas que ele falou a respeito disso e de outros personagens, ele pode ter dado uma bola fora que confirma vazamentos também de jornalistas aí há um tempo atrás. Mas isso, como eu disse, é assunto para outro vídeo. E para você não perder esse outro vídeo, você já se inscreve no canal, você aciona o sininho, você deixa tudo certinho aí para que quando sair esse vídeo ele pintar aí na tela do seu celular. Você recebe também um e-mail falando que saiu vídeo novo. E aí é só você clicar e decidir assistir o vídeo, beleza? Isso funciona com qualquer próximo vídeo que eu soltar aqui no canal, beleza? Então não perca essa oportunidade, se inscreve e deixa o sininho on, para você não perder mais nada aqui comigo, beleza? Antes da gente abrir aspas para o Tom Holland, é necessário aqui relembrar que Homem-Aranha Sem Volta para Casa iria ser lançado depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Por isso, o seu roteiro teve que passar por alterações, assim como o próprio filme de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu já falei sobre esse filme num vídeo que saiu hoje mesmo, mais cedo, e você pode acompanhar esse vídeo clicando aqui. Lá tem tudo sobre os bastidores desse filme, do próximo filme do Doutor Estranho, beleza? Mas, então, essa alteração na ordem dos filmes altera totalmente o resultado, né? Não é 2 mais 2 é 4 sempre. No caso aqui de um filme, se um filme que vinha antes do outro vem agora depois, isso muda muita coisa. E talvez até isso tenha mudado o próprio filme do Morbius, que era para ter sido lançado antes de Homem-Aranha 3, antes de Venom 2, e ele foi pro final da fila. O Tom Holland não fala sobre isso, mas já dá pra gente imaginar aqui por causa dessa situação. E agora sim vamos abrir aspas para o Tom. Você poderia perguntar ao diretor: o que acontece no terceiro ato? E sua resposta seria: ainda estou tentando descobrir. Ou seja, isso aí, gente, é uma prova de que enquanto eles estavam gravando o filme estava sendo reescrito.
É claro que você pode olhar para isso e ficar assustado e com medo do filme dar errado, do filme ser um verdadeiro fracasso, já que quando você muda muito o roteiro, acabam ficando falhas ali no meio do caminho. Só que o Tom Holland ele já meio que imagina que a gente vai pensar isso e ele comenta mais ou menos a respeito dessa situação. A pergunta foi feita com relação ao final do filme, né? Quando foi a hora de gravar o final do filme, que promete ser sensacional, e aí o Tom Holland comentou a respeito. Aqui, é claro, a gente está traduzindo para o português, então algumas coisas ficam meio sem sentido, mas vamos tentar aí entender o que ele está falando. Bora lá! A cena crescendo, tipo, isso realmente está acontecendo? É louco! Eu ficava parado e pensando, sinto muito, mas não acredito no que eu estou dizendo, dizia o Tom para o diretor Jon Watts, que lhe respondeu, não fui eu, a cena estava errada. Sentamos, analisamos e tivemos uma nova ideia, diz Holland. Então, nós o apresentamos aos escritores, eles o reescreveram e funciona muito bem. Ou seja, galera, é o próprio Tom Holland falando que quando eles foram gravar o final do filme, tinha algumas coisas que assim, cara, isso não tá fazendo sentido, isso não tá funcionando, é sério que isso tá acontecendo? E aí o próprio diretor falava, não, isso aqui tá errado, a gente precisa redesenhar isso aí. E o próprio diretor e o Tom Holland sentaram para, a partir daquilo, escreverem de novo a cena, reescreverem a cena, passar para o escritor, né, para o roteirista, e o roteirista pegar, escrever de uma forma roteirizada, digamos assim, e aí sim eles conseguirem regravar. E isso, galera, não deve ter sido feito só na cena final. A gente teve regravações recentes desse filme, o que é algo totalmente normal. Para você ter uma ideia, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está passando pela segunda regravação. Ou seja, é exatamente isso. Você tinha um roteiro, aí daqui a pouco você muda o roteiro, você tem um outro roteiro, aí depois de repente você muda, você tem um terceiro roteiro do filme, e é por isso que vazaram tantos roteiros semelhantes com algumas mudanças. Então vamos supor, no primeiro roteiro morreria a MJ. Aí depois eles vendo falaram não, é melhor que morra o Ned. Aí vazou um roteiro falando que morre o Ned. Aí depois, não, é melhor que morra a Tia May. E aí eles reescreveram e aí vazou um roteiro falando que morre a Tia May. A mesma coisa talvez tenha acontecido com os vilões. Porque em um dos roteiros estava escrito que o Homem-Areia iria mudar de lado e ele iria ajudar os Peter Parkers. Porém, numa informação que saiu ontem via Daniel RPK, ele disse que tanto o Homem-Areia e o Lagarto, que tinham terminado como heróis dentro dos seus filmes, eles morreram na sequência daqueles universos enfrentando o Homem-Aranha, batendo com aquilo que o Doutor Estranho falou no trailer, de que todos aqueles vilões estavam fadados a morrer enfrentando o Homem-Aranha, e na hora que a gente viu aquilo a gente falou, isso não faz sentido. Porém, se naquele roteiro o Homem-Areia ajudava o Peter, agora talvez eles tenham mudado isso, e quem esteja ajudando o Peter seja o próprio Dr. Octopus, que a gente já vê ele no trailer caindo após receber ali uma rajada elétrica do Electro. É lógico que pode ser uma invenção do trailer e os vilões serem vilões o tempo inteiro e ninguém mudar de lado, mas seria bastante interessante, já que principalmente o Dr. Octopus teve esse sim, mesmo morrendo, um arco de redenção. Talvez ele mude a chavinha dele quando ele ver de fato o Homem-Aranha do Tobey Maguire e aí os dois possam ter uma conversa e igual no final de Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus mude de lado, ele vença, né, os tentáculos que estão falando com ele, que estão comandando a sua cabeça, o seu cérebro, e ele consiga virar o jogo para cima dos tentáculos e se virar contra os vilões. Mesmo assim, talvez ele seja descartado rapidamente, talvez pelo próprio Electro, como a gente vê no trailer. Não dá para saber, mas é mais uma questão que essas mudanças de roteiro podem ter causado na história do filme. E mais uma, inclusive, se muita gente está achando ruim a parte da história que diz que o Doutor Estranho errou o feitiço, atrapalhado pelo Peter, por isso que o multiverso foi aberto, essa pode ter sido uma maneira que eles encontraram
para corrigir o plot do filme. Porque se o filme aconteceria depois de Doutor Estranho 2, ou seja, o multiverso seria aberto em Doutor Estranho 2 e Homem-Aranha 3 seria o final do multiverso aberto. Agora, invertendo a ordem dos fatores, você altera o resultado. Porque você tem que abrir o multiverso em Homem-Aranha e o Doutor Estranho fechar, teoricamente, em Doutor Estranho 2. Então você muda aquilo. E aí eles tiveram que encontrar uma solução rápida para a situação. E aí criaram essa história que muitos, tipo eu, estão considerando ruim. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. Mas agora se inscreve no canal, lembra que no começo do vídeo eu falei que tem um outro vídeo vindo aí muito interessante, lembra disso? Então já se inscreve, aciona o sininho, é só clicar, é de graça, é simples. Por quê? Você não chegou aqui nessa altura do campeonato querendo perder os próximos acontecimentos, trailers, TV spots, vazamentos, tudo o que tiver de Homem-Aranha 3, você vai acompanhar aqui no canal e de todos os outros filmes que estão vindo por aí também do UCM. Então, se inscreve, aciona o sininho, deixa tudo certinho para não se arrepender e não perder mais nenhuma chance de ficar bem informado. Tamo junto sempre, galera. Aqui do lado estão aparecendo outros vídeos para você continuar, inclusive, bem informado aqui com as notícias do universo cinematográfico da Marvel. Um grande abraço para você e tchau!